Abra, por favor, no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vamos ler o versículo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 8. Acharam? Tem alguém perto de você sem a escritura? Mostra para a pessoa onde nós vamos ler. Isso. Divide a leitura aí. Está escrito assim, ó. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Eu vou reler, preste atenção. E você vê que Daniel era um homem sábio nas coisas de Deus, homem treinado nas escrituras, mestre na interpretação de sonhos e mistérios e em toda a ciência de Deus. E ele ouviu e não entendeu. Um homem com esse gabarito espiritual, com esse preparo intelectual, ouviu e confessa, não entendi. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E esse é um princípio do discipulado, né? Quando você não entende, pergunta. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar. Daniel perguntou. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Agora eu quero reler só o versículo 8. Quero reler só o versículo 8. E quero que cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repita em seguida. Vamos lá. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Amém? Daniel recebeu revelações surpreendentes, trazidas pelo próprio Senhor, que naquela época não se revelava ainda como Jesus, mas era o próprio Senhor que falava com ele. E Daniel, não obstante ele ter recebido as revelações diretamente do Senhor, ele não entendeu porque as palavras estavam seladas. E agora nós vamos meditar sobre esta pergunta que ele fez. Senhor, quando será o fim? Ou quando será o fim dessas coisas? Então nós vamos meditar sobre isso. Você crê na palavra de Deus? Quem acredita? Levante a mão. Então vamos desocupar as mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Isso, abre a boca, dá glória, 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 e vai aplaudindo e glorificando. Vai falando com o Senhor. Eu quero aprender a tua palavra. Eu quero entender a tua palavra. Vai dizendo isso, vai aplaudindo e vai glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor de todo este povo. Recebe o louvor deste povo que te exalta, que te glorifica. E sobre cada vida agora, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, o teu Espírito inspirou as Escrituras, e nós queremos depender do teu Espírito para interpretá-la. Então vem agora, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Vem, Senhor, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor.
Uma coisa que me chama a atenção aqui é que Daniel ele está com o entendimento fechado e estas coisas estão seladas até o tempo do fim. Para o judeu, o tempo do fim da lei, o tempo do fim do Antigo Testamento, se deu quando todas as escrituras se cumpriram em Jesus Cristo. Quando aquelas escrituras se cumpriram em Jesus e ele ressuscitou, então ali foi o tempo do fim da lei e dos profetas. Até ali tudo estava selado. Até ali tudo estava lacrado. Até ali tudo era enigma. Mas com a ressurreição do Senhor Jesus e com a sua vitória, Jesus foi claro ao dizer para os discípulos: tudo se cumpriu. Aí diz a palavra que o Senhor Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 44. Jesus ressuscitado, conversando com seus discípulos, ele falou assim: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então as palavras estavam seladas até o tempo do fim da lei. Até o tempo do fim do Antigo Testamento. Até o tempo do fim da lei de Moisés e dos profetas. Aí Jesus disse: tudo se cumpriu em mim, eu estou aqui ressuscitado. Aí Jesus abriu o entendimento, tirou o lacre, para eles compreenderem as Escrituras. O enigma foi revelado. Ainda voltando para Daniel, no capítulo 12, que a gente começou a leitura, no versículo 10, tem uma coisa aqui que não estava tão cifrada não. Mas eles não podiam entender porque o entendimento era fechado. Mas agora que o entendimento já foi aberto e o lacre já foi tirado, diz aqui no versículo 10, lá em Daniel: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quer dizer que os sábios entenderão. Jesus Cristo veio então abrir o entendimento e deu sabedoria para compreendermos as Escrituras. Porém aqui mesmo em Daniel está escrito que no tempo do fim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Eu quero que você compare comigo essa escritura de Daniel capítulo 12, versículo 9, com Apocalipse 22, 10. Vamos até lá? Apocalipse capítulo 22. Vamos comparar a escritura aqui. Apocalipse 22, 10. E disse-me, aqui é o Senhor falando, hein? E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Qual é o contraste que você nota imediatamente entre Apocalipse 22, 10 e Daniel capítulo 12, o versículo 8 que nós lemos? Qual é o contraste que você vê? Você vê que para Daniel não era para abrir o selo, a escritura estava selada, trancada. Mas agora aqui é ao contrário. Jesus falou para o escritor de Apocalipse, que anotou tudo que ele falou. Ele disse: não seles as palavras da profecia deste livro. Quer dizer que não está selado, não está lacrado. O entendimento está revelado. Por quê? Porque o tempo está próximo. Agora, nós estamos vivendo
o tempo do fim da graça. Entenda, em Daniel era o tempo do fim da lei do Antigo Testamento, a lei do olho por olho e dente por dente. E agora, com o entendimento revelado e com o selo retirado, e não é para lacrar, nós estamos perto do tempo do fim da época da graça, do tempo da graça, onde as pessoas são salvas facilmente. E esse tempo do fim está perto. Versículo 11 que eu li aqui para você em Apocalipse, falou assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Compara com o versículo 10 lá de Daniel. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que está sendo mostrado nas ambas profecias e qual é a semelhança entre o tempo do fim da lei e o tempo do fim da graça? É que nestes dois períodos de terrível mudança, de grande mudança, de mudança radical, os ímpios prosperaram e se multiplicaram e a impiedade cresceu. Na época do tempo ali de Daniel, a impiedade iria aumentar. Você quer mais impiedade naquele tempo do fim da lei, com o que fizeram com Jesus Cristo? Aquele julgamento falsificado, simulado, aquele julgamento tendencioso, onde ele já estava condenado à morte antes de ser preso. A impiedade se multiplicou no tempo do fim da lei de Moisés, quando Jesus estava ali cumprindo as Escrituras, e a impiedade teve o seu auge na crucificação de Jesus Cristo. Mas agora que nós estamos vivendo esse novo tempo, o tempo da graça, também está perto o tempo do fim, e a Escritura não está lacrada. Mas igualmente vai se multiplicar agora a impiedade e a iniquidade. Por isso que foi dita a palavra: quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça. Quem é santo, seja mais santificado ainda. Porque é a tendência nesse último tempo. Quero que você vá comigo nas profecias de Jesus a respeito do tempo do fim. Quando lá em Mateus capítulo 24, ele diz o seguinte, vamos comigo capítulo 24 de Mateus, onde ele menciona o profeta Daniel. Versículo 15, Mateus 24, versículo 15. Ele ensinou o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, e só os entendidos entenderão. Jesus aqui estava falando sobre o cerco a Jerusalém. Ele estava dizendo o que iria acontecer quando o imperador romano colocasse dentro do templo de Deus os ídolos do Império Romano e a insígnia do César, o estandarte de César, a abominação. Então você vê que Jesus mencionou Daniel, dando credibilidade às revelações que Daniel recebeu lá no seu livro, que nós lemos apenas um trecho. Mas Jesus mencionou o profeta Daniel aqui. Agora veja o que está escrito no versículo 13. Estou em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você ler o último versículo do capítulo 12 de Daniel, foi dita a mesma coisa. Daniel, tu porém vai até o fim. Quer dizer, fica firme até o fim. Quando está para haver uma mudança brutal no mundo espiritual, os que são santos, e os que são santificados, e os que são de Deus, os que são justos, eles recebem a exortação para perseverar até o fim. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, fica firme até o fim. E Jesus aqui, profetizando as mesmas coisas, disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E veja o versículo 14, estou em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.
Quer dizer que nós estamos vivendo agora o tempo do fim, não do fim do mundo, preste atenção. O tempo do fim desta época graciosa, onde a pessoa é salva não porque merece, mas porque é um favor de Deus. E o que vai caracterizar o tempo do fim? A incrível impiedade e iniquidade se multiplicando na parte dos ímpios. E a pessoa que é ímpia na sua intimidade, no seu interior, ela vai se dedicar mais ainda à impiedade, porque quem é ímpio faça mais impiedade, quem é injusto cometa mais injustiça, quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem é santo seja mais santificado ainda, quem é justo faça mais justiça ainda, porque são radicalizações. E está para acontecer uma mudança brutal no mundo espiritual. E que mudança é essa? O tempo do fim da graça. O que vai caracterizar o fim desse tempo nosso aqui? O tempo da graça está acabando. O que vai caracterizar o fim? Não o fim do mundo, o fim desta época de dispensação. O fim desta época da graça vai ser o arrebatamento da igreja. A iniquidade no mundo se multiplicando velozmente. As pessoas que são de Deus ficam estarrecidas, porque as notícias que a gente assiste na mídia eletrônica, na TV, no rádio e na mídia impressa, jornais e revistas, a gente fica pasmo, a gente fica espantado. Quando pensa que já viu tudo, que nada pior pode acontecer, vem e acontece uma impiedade maior ainda, a ponto de a gente ficar desorientado, se perguntando o que está acontecendo com a humanidade. Porque essa é a época. É o tempo do fim. O fim desta época graciosa, onde todo mundo pode ser salvo dizendo: eu quero entregar a vida para Jesus. Eu quero recebê-lo como meu único Salvador. É algo tão fácil hoje, e ainda está em vigor, mas o tempo do fim está chegando. Agora, veja aqui um outro detalhe, amados, nas Escrituras Sagradas. A gente vai retornar lá para Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Vamos continuar lendo aqui, comparando esse tempo. Porque agora ele está fazendo uma exortação. Ele está fazendo um convite, alertando que o fim está próximo. Entenda bem, não é o fim do mundo. O fim desta época. O fim deste período gracioso. Diz assim a palavra. Versículo 12, tá? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Não disse lá em Daniel que muitos serão embranquecidos? Não disse isso? E olha só, bem-aventurados aqueles que branqueiam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha a advertência dele, veja como agora ele está falando com as pessoas do mundo que ainda podem se salvar, antes que termine o tempo da graça. Ele diz assim, versículo 15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E se você pensa, Jesus é tão amoroso, não vai mandar ninguém para o inferno, ele assina embaixo aqui no versículo 16, dizendo, eu, Jesus, é ele que está afirmando isso. Ele está dizendo que esse tipo de pessoas ficarão de fora. Agora olha só, quem é ímpio cometa mais impiedade, quem é injusto cometa mais injustiça. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas às vezes a pessoa não tem essa natureza injusta. A pessoa não tem essa natureza ímpia, ainda que ela esteja cometendo impiedades. Às vezes a pessoa não tem o seu íntimo sujo, mas ainda que ela esteja fazendo muitas sujeiras e cometendo muitos pecados. Estas pessoas podem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas a pessoa que é de índole ímpia, má, suja, que zomba das coisas de Deus,
que não se arrepende, que não volta atrás, que não muda o seu estilo de vida, essas pessoas ficarão de fora. Essas pessoas que querem continuar na magia negra, na feitiçaria, na macumbaria, que quer continuar na idolatria, ouve a palavra, mas quer continuar na idolatria. Isso é uma impiedade com Deus. Deus já disse várias vezes, olha, não adorem imagens, não se curvem diante delas. Aí a pessoa insiste, porque na índole dela, no íntimo dela, ela gosta disso. Ela não vai ser mudada. Porque a índole dela é ímpia, ela não reconhece o favor que Jesus Cristo fez por ela. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para ela não é nada. A salvação pela graça não é nada, não é suficiente. Ela precisa de um santinho, de uma santinha, de um ídolo, para colocar a sua fé. Jesus não é suficiente para ela. Então ficaram de fora também os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Agora às vezes a pessoa está adorando um ídolo, porque foi ensinada assim. No íntimo dela, ela não gosta daquilo. Foi ensinada desse jeito. Falaram para ela que é assim que busca a Deus, mas tem dentro dela uma coisa que incomoda. Então a pessoa não é idólatra, ainda que ela esteja diante de um ídolo. Foi ensinada a ficar na frente de um ídolo, mas no seu interior ela não é idólatra. Então essa pessoa pode ser lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Essa pessoa pode ser lavada no sangue do Cordeiro. Essa pessoa pode se preparar e pegar o passaporte com o sangue de Jesus para entrar na cidade santa pelas portas. Aí Jesus diz, eu vou deixar esse tipo de gente do lado de fora. Aí ele afirma assim no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E vê como ele quer salvar, mesmo falando tudo isso, vê como ele quer salvar. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você vê, salvação de graça. Água da vida de graça. Mas esse tempo está chegando ao fim, amados. E vou mostrar para você uma coisa que eu considero assustadora. Pela insistência de Jesus, nesse capítulo 22, em falar 3 vezes a mesma coisa. Capítulo 22 de Apocalipse. Veja se não assusta, preste atenção. Num pequeno intervalo ele falar 3 vezes a mesma coisa. Preste atenção, versículo 7. Versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora você vê o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Agora vê o versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Reparou? Isso me assusta. Ele concluir as revelações, abrindo o entendimento das escrituras, tirando o selo. Ele falou, não seles, hein? Não é para lacrar esse livro, não. Não seles estas palavras. Porque olha só, eis que presto venho. O que quer dizer, eis que presto venho? Isso é derivado da palavra presteza, ou a palavra presteza deriva de presto. Quer dizer, com presteza eu venho, com rapidez eu venho, velozmente eu venho, repentinamente eu venho. Você está entendendo isso? É num abrir e piscar de olhos, é com rapidez. Eu tive um sonho. Eu nunca sonhei com arrebatamento, nunca. Mas eu tive um sonho que eu estava ao ar livre olhando o céu. E o céu começou a brilhar muito. Uma parte do céu. Eu falei, poxa, aquela parte do céu está diferente. E eu fiquei olhando. Alguma coisa diferente no céu, fiquei olhando. Aí foi surgindo uma coroa de rei. Uma coroa enorme de rei. Uma coroa muito grande. Mas era enorme. E aquela coroa ela foi se tornando visível no meio das nuvens. E eu pensei, essa coroa está anunciando a volta do Rei Jesus.
Agora todo joelho se dobrará diante dele. E quando eu acabei de pensar isso no meu sonho, eu estava no meio de um monte de gente, todas vestidas de branco, e eu olhei para minha roupa tinha ficado branca também. E eu não tinha até então me ligado que o arrebatamento já havia ocorrido, porque não abrir e piscar de olhos, eu estava olhando a coroa, e de repente estou no meio de um monte de gente vestidas de branco. Eu não tinha me ligado, fiquei olhando para as pessoas vestidas de branco assim, olhei para mim, estava tudo branco também, e não tinha entendido. Aí aparece o Senhor Jesus, e Ele, assim, no nosso meio, do jeito que nós estamos aqui conversando, assim, no nosso meio. E eu olhei para Jesus, você precisava ver o rosto, o semblante alegre que Ele estava. Sabe quando você está muito tempo fora de um lugar, aí você volta e fica contente, ai que bom que eu cheguei? Ele estava com essa cara, o rosto dele, o semblante dele era um rosto feliz, assim como quem está feliz por ter voltado. Aí ele pegou, falou assim para os anjos ficarem ao nosso redor. Eu vi mais ou menos isso. E começaram a chegar anjos. E eu falei, que coisa estranha, olha como esses anjos estão vestidos. Nenhum anjo estava vestido de branco. Todos os anjos estavam vestidos com roupas comuns assim, iguais às que nós usamos. Roupas comuns. Você olhava e não dizia que era anjo. Eu falei, esse sonho está muito estranho, né? Muito estranho, anjo vestido assim desse jeito. Nós de branco e os anjos não estão de branco. Quando eu acordei eu fiquei pensando, esse sonho é muito esquisito. Será que é mesmo a respeito do arrebatamento? Eu fiquei muito impressionado porque o sonho era real e o semblante feliz de Jesus, mostrando que estava alegre porque tinha voltado. E voltado em oculto, né? Você sabe que a volta de Jesus, o fim da época da graça, vai se dar em 2 tempos, né? Ele vai voltar em oculto nas nuvens, ele vai se revelar como rei para nós, ele vai arrebatar a igreja. Mas para o mundo ainda não será visível. E aí começa na terra, depois que a igreja for retirada e acabar o tempo da graça, o fim do tempo gracioso, vai começar na terra a grande tribulação. Então, Jesus virá depois da tribulação de forma visível para todo mundo, aí todo olho verá. Mas nesse primeiro momento, na segunda vinda de Jesus, na primeira fase, é em oculto mesmo. Nós vamos encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Aí eu acordei e fiquei pensando, e será que esse sonho é de Deus? Aí o Espírito Santo me revelou por que os anjos estavam vestidos com roupas comuns. Ele me mostrou que logo após o arrebatamento da igreja, nós seremos vestidos de vestes brancas e estaremos nas nuvens do céu com o Senhor. Eu vi o Senhor numa mesa, enquanto Ele dava ordem para os anjos. Mas os anjos, eles virão para a terra. E os anjos estarão aqui na terra no início da grande tribulação, não vestidos de branco. Os anjos não estarão andando na terra após o arrebatamento da igreja com as vestes brancas e resplandecentes. Eles vão estar como cidadãos comuns deste planeta, porque eles estarão lançando todas as pragas sobre os ímpios. E vai se cumprir a escritura, a grande tribulação, um tempo de aflição como nunca houve e jamais haverá. Então os anjos estarão à paisana, com agentes de Deus, misturados na população ímpia da terra, lançando as pragas que os ímpios agora irão receber, porque rejeitaram o Deus vivo. Meu amado, minha amada, neste momento a palavra que está vindo para você, principalmente a palavra, é esta que o Senhor Jesus, amorosa e insistentemente repete 3 vezes. Eis que presto venho, eis que rapidamente venho, eis que repentinamente venho. Bem-aventurado aquela que guarda as profecias deste livro. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. E ele aqui no final termina dizendo, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. E o apóstolo João escreveu, ora vem Senhor Jesus, venha logo Senhor Jesus. E eu digo para você, o grande dia está chegando, o rei está voltando.
Jesus Cristo vai realizar um sonho. A felicidade que ele estampava no rosto era a alegria de tirar da terra todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então vou pedir para toda a igreja ficar de pé. É tempo de salvação, ainda é. Ainda é fácil ser salvo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não aproveitar agora o tempo gracioso, onde a salvação é presente que a gente não merece, se você não aproveitar a oportunidade agora, aquele que disse que venho repentinamente, ele está chegando. E se você ficar, e com o conhecimento bíblico que você já tem, porque você já conhece as Escrituras e já ouviu inclusive esta mensagem, se você ficar, se você não subir no arrebatamento, você vai sofrer muito neste mundo. Porque na grande tribulação, o anticristo, a besta e o falso profeta, a trindade que vai operar durante a tribulação, eles vão querer que você adore a besta e que receba o número da besta, senão você não vai poder nem comprar nem vender nada. A situação vai ficar muito feia para você que conhece a Escritura e não subiu. Aí então você só vai conseguir conquistar a sua salvação, não mais com o sangue de Jesus, mas com o seu próprio sangue. Você vai ter que pagar com a própria vida a obediência tardia a Jesus Cristo. Porque hoje você não precisa morrer para ser salvo. Jesus que morreu por você. E esse é o tempo da graça. E esse tempo está no fim. Mas depois que ele vier em oculto nas nuvens dos céus, mandar os anjos tocarem as trombetas nos 4 cantos da terra, e depois que começar o arrebatamento da igreja, acabou, é o tempo do fim da graça. Aí, meu amigo, é cada um por si. Aí você, com o conhecimento que tem das Escrituras, você vai querer se ajoelhar na frente de um ídolo? Você vai querer adorar a besta? Você vai querer receber o sinal da besta? Mas sem esse sinal você não vai poder comprar, nem vender, nem negociar? E tudo já está preparado para isso? Não se usa mais cheque, raramente se usa cheque. É tudo cartão magnético. E logo esse cartão vai estar aí no teu pulso ou na tua testa, através de um chip. Na nossa não, graças a Deus, porque nós vamos subir. Mas para quem ficar, você vai querer receber esse chip? Se não receber, você vai comer lixo aí fora. Você não vai ter atendimento médico, você não vai poder comprar um comprimido numa farmácia. Você não vai poder fazer uma compra em supermercado nem em feira. Só quem tiver o chipzinho com aquele número. Já está tudo pronto, a tecnologia já foi preparada. O entendimento da Escritura já foi aberto. A pessoa só continua desviada, ou só continua rejeitando Jesus, ou só se recusa a se batizar nas águas se quiser. Porque tudo já está revelado. E ele afirmou 3 vezes, hein? Para ele falar 3 vezes a mesma coisa num curto intervalo de tempo, nesse capítulo 22, é porque ele tem pressa. É porque ele está alertando, está sacudindo. Então agora você pode ser salvo. Simplesmente respondendo, eu quero entregar a vida para Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Mas depois que tiver o arrebatamento da igreja, ninguém mais será salvo desse jeito. Ou adora a besta e o falso profeta e recebe o seu número, ou vai ser um mendigo aí, um sofredor, um apátrida neste mundo. Aí eles vão querer obrigar você a adorar a besta, e você ou se ajoelha diante de um ídolo, ou adora a besta, ou você continua firme e vai pagar com a própria vida, porque eles vão te matar. Aí você vai ter que dar o teu próprio sangue para ser salvo. Será que alguém inteligente quer ficar para a grande tribulação? Será que alguém que tem discernimento das Escrituras vai ainda adiar a decisão de entregar a vida para Jesus?
olha para mim, eu vou fazer o convite. Porque eu nunca sonhei com arrebatamento. E sabe o que me causou mais estranheza ainda? Eu comentei esse sonho no Rio de Janeiro com uma pessoa que também é muito consagrada a Deus. E essa pessoa falou, eu tive um sonho parecido. Jesus está avisando por sonho pessoas que Ele está voltando, que Ele está chegando. Que o arrebatamento da igreja vai começar a qualquer momento. Então é a tua chance de ainda escapar. É a tua chance de ainda receber a salvação de mão beijada assim, ó. É só você falar, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, oh glória, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus, porque estes são os que estão escapando na última hora. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quanta gente vindo. Vamos glorificar a Deus. De fato, Jesus está voltando. Esse é o tempo da graça, mas o tempo da graça está no fim. Oh glória. Você, preste atenção agora, você que conhece as Escrituras, meu amado, minha amada, se conhece, há dentro de você um temor. Você não é ímpio, você não é sujo, pode até cometer impiedade ou estar fazendo algumas coisas sujas, mas você não é assim. Dentro de você há um temor, eu sei que há. Você pode estar desviado, desviada, afastado, afastada, pode até ter voltado a fumar ou usar drogas de novo, beber de novo, mas dentro de você há um temor, porque você não é sujo. Você pode ter se sujado, mas não é sujo. Dentro de você há um temor grande. Você sabe que Jesus está voltando, e você está afastado, afastada. Você está sem igreja. Há quanto tempo você não toma uma santa ceia? Há quanto tempo você não sente essa alegria que você está sentindo agora? Teu amor esfriou, e Jesus disse nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E você está sentindo que o teu amor esfriou. Pastor João Ribe, tem hora que eu penso em desistir, parar. Eu sei. Na parábola das 10 virgens está escrito que elas foram esperar o noivo, mas tardando o noivo, demorando o noivo, tosquenejaram e adormeceram todas, as 5 loucas e as 5 prudentes, todos adormeceram, porque a demora, aparentemente, a demora faz as pessoas caírem numa sonolência espiritual. Então você não tem mais vontade de ler as Escrituras, não tem mais vontade de vir na igreja no meio da semana, não tem mais vontade de evangelizar como você evangelizava, de estudar como você estudava, de orar como você orava. Você foi tão envolvido pela correria dessa vida, que você está como que entorpecido. Mas hoje a palavra está te sacudindo. Jesus está te alertando porque Ele te ama. Ele está voltando, meu amado. Ele está voltando, minha amada. Ele está te alertando porque Ele não quer que você fique para a grande tribulação. E dá tempo ainda de você branquear as suas vestiduras. Ainda dá tempo de você lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Então você que está sentindo esse chamado de Deus e quer ter as suas vestiduras branqueadas pelo sangue do Cordeiro, você que quer se reconciliar com Deus, voltar para Jesus, como filho pródiga, como filha pródiga, você que quer voltar a sentir a alegria da salvação, sai do teu lugar, vem aqui para frente conosco, porque nós vamos orar. Venha, não tenha vergonha não. Se o Espírito está dizendo vem, então venha. Se a igreja está dizendo vem, então venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Vem para cá, vem correndo. Vem, porque a tua vida vai ser restaurada. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá.
Jesus não quer que você fique. Vem aqui na frente. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. O Espírito Santo vai fazer uma última colheita. A rede está sendo passada. Vai pegar todo tipo de peixe. Mas você que está aí ouvindo pelo rádio ou pela internet, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, o Espírito Santo está te alertando. Aquele que disse que iria voltar, já está voltando. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer mesmo? Quer se entregar para Jesus? Deixar a feitiçaria, a macumbaria, a prostituição, a mentira, a idolatria. Quer se entregar para Jesus agora? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio. Se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo, não por acaso, fez você ouvir esta mensagem no rádio do teu veículo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? É mais uma chance que Ele está te dando. Você quer? Você que está dirigindo, você quer? Então não precisa parar o veículo. Diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar você que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, voltando para Jesus ou entregando a vida para Jesus. Eu vou convidar você para se ajoelhar comigo diante do altar. Vamos nos ajoelhar agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Feche os teus olhos. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a profecia do teu livro e o meu entendimento foi aberto. Eu compreendi as Escrituras, entendi que o tempo do fim, da época da graça, está se aproximando velozmente. E eu quero, meu Deus, aproveitar este último momento para me ajoelhar diante de Ti e de coração pedir o perdão de todos os meus pecados. Apaga, Senhor, a minha impiedade, a minha iniquidade. Tira da minha vida toda sujeira. Retira de mim tudo que não Te agrada. Lava agora as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro e me dê o direito à árvore da vida e também o passaporte do sangue de Jesus para entrar na cidade santa pelas portas. Pai bendito, no arrebatamento, lembra-te de mim. Não me deixes aqui, não me deixes ficar na grande tribulação, mas vem, Senhor, toque a trombeta para que eu ouça e me arrebata, para que eu esteja contigo para sempre. Eu quero, meu Deus, declarar agora que eu não tenho outro Senhor, nem outro Salvador, a não ser o meu Jesus Cristo. Meu Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me guarda, Senhor, perseverante até o fim, até o grande dia da minha partida. É o que eu te peço e já te agradeço, com o perdão dos meus pecados, e em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.